Como é que você vê isso aí, ô Samir? Você acha que esse efeito dessa prescrição indiscriminada, eu não sei se a gente usa esse termo ou se fica um pouco, mas assim, dessa facilidade maior de acesso, antigamente era mais underground, assim, né? Mas você conseguia, e agora até não, com prescrição médica. Como é que você vê isso? E principalmente para aquela turma que está querendo buscar hábitos mais saudáveis e talvez chegue para ela aquela visão de que se ela usar um hormônio, ela vai estar sendo mais saudável com isso. Aqui nós vamos ter alguns problemas que é bem interessante. O primeiro ponto que eu vou deixar claro é a questão, reforçar o que você falou. A própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia corrobora com o que a Sociedade Brasileira de Urologia fala e com outras sociedades do mundo inteiro. Existem indicações precisas do uso da testosterona. Testosterona se usa para fazer reposição hormonal em quem tem tipos específicos de hipogonadismo. Normalmente é relacionado à falha já do testículo, né? Porque o eixo está todo funcionando e o testículo não. Porque caso contrário, se for o problema for em uma parte prévia, né? For na hipófise ou mais no hipotálamo, aí seria HCG, seria alguma coisa do tipo. Sim. Então, normalmente a gente usa testosterona para essa finalidade, que é a reposição hormonal. A reposição hormonal, a gente tem que deixar clara que ela é risco-benefício válida na maioria das situações para pessoas que têm hipogonadismo propriamente dito. Perfeito. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de hipogonadismo, principalmente um diagnóstico de hipogonadismo dado por um endocrinologista ou um urologista especialista, ela pode ficar tranquila e fazer o tratamento, porque por mais que nada na medicina seja seguro, o risco-benefício vai justificar. Agora, o que a gente está vendo hoje é um problema que é mais grave. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando cada vez mais, dormindo cada vez menos, comendo cada vez pior, bebendo mais, tem um estilo de vida que não ajuda, um nível de estresse alto. Esses fatores vão influenciar nos níveis séricos de testosterona. Então essa pessoa vai fazer um exame de testosterona porque um médico não... É triste porque eu tento evitar falar das falhas que acontecem, mas se a gente não falar também, a gente não vai melhorar. Às vezes o colega não tem uma agenda mais cheia do que devia, ou tá com muita pressa, ou não é um especialista propriamente dito. A pessoa chega e vai lá e fala assim, não, isso aqui pode ser hipogonadismo, vou dosar a testosterona. Aí vai dosar a testosterona em todo mundo que tem 30 anos. Lembrando que hipogonadismo não é um diagnóstico dos mais comuns numa faixa etária de 30 anos. Eu só tô dando um exemplo porque é o que tá acontecendo hoje em dia. Isso aí. Aí o cara chega e tem uma testosterona ali, os níveis séricos de 200 nanogramas por decilitro. Aí esse cara, com um exame só, vai ganhar a reposição hormonal. E aí o médico, hora nenhuma, parou para pensar que esse cara, primeiro, para ele saber se ele tem hipogonadismo ou não, ele tinha que regular a vida dele. Sim. Porque isso vai influenciar nos níveis de testosterona, então pode não ser um hipogonadismo real, pode ser um reflexo de uma vida que tem vários estressores que levam a isso. O segundo ponto, esse cara tem que investigar outras doenças, por exemplo, diabetes pode levar à redução dos níveis de testosterona. E são doenças, má alimentação, insônia, nível de estresse alto, diabetes, obesidade, são tudo causas muito mais frequentes do que o hipogonadismo e que podem levar à redução de testosterona. E que você, tirando, se não me engano, tirando a obesidade com o hipogonadismo sintomático, o hipogonadismo associado à obesidade, tem esse termo agora, né? Você não trata com testosterona. E mesmo assim é questionável se você dá uma testosterona já de primeira mão para essa pessoa. Normalmente você tem que repetir esse exame em condições ideais. Lembrando que esse exame tem que ser feito entre 8 e 10 da manhã. O paciente não pode ter feito esforço, não pode ter tido relação sexual. E quantas vezes a gente sabe se o paciente respeitou o exame ou não? É verdade. Então a gente banalizou o diagnóstico de hipogonadismo. Total. E tem um motivo muito simples. E aí a minha visão de mundo sobre isso, né? Cada vez mais médicos que querem fugir
de uma formação sólida, de uma residência médica, etc, etc, etc. Vão procurar áreas altamente rentáveis, porque estão na moda, e que as consequências pesadas não recaem sobre elas. É verdade. Então é muito fácil eu prescrever anabolizante pros outros, prescrever testosterona à toa pros outros, porque na hora que esse cara tiver um problema cardíaco, tiver alguma coisa mais séria, ele não vai voltar em mim. O problema não é meu. E não vai ser na semana que vem, Não vai ser na semana que vem, que nós vamos falar disso depois, que é a questão da temporalidade do risco. Então, muito do que a gente está vendo hoje é fruto de colegas que estão procurando o caminho mais rápido, seja ele o caminho mais rápido da formação médica, ou seja ele o caminho mais rápido do dinheiro. É verdade. É as pessoas que querem cortar o caminho. Exato. Ou as pessoas que estão com a noção ética distorcida. Que elas não entendem que a vida dos outros não é brinquedo. Não dá pra brincar com a vida dos outros. E aí a gente vai cair nesse problema. Lembrando, como eu disse, que existe hipogonadismo? Existe. Vai ter pessoas que vão ter mesmo, vão ter que fazer o tratamento. As indicações de testosterona hoje para homem seria de nível máximo, né? O hipogonadismo propriamente dito. Nós temos a indicação na mulher que não é de nível máximo, mas seria o transtorno do desejo sexual hipoativo, que pode ser tratado com doses pequenas de testosterona. Lembrando que no Brasil a gente não tem uma formulação específica de testosterona para esse caso. Muitos autores questionam se mulheres pós-menopausa deveriam repor testosterona ou não. A maior parte das evidências atuais, quando a gente vai fazer uma análise crítica da literatura, vai te deixar num ponto que é um limbo. É verdade. A recomendação atual tende a ser não prescreva, mas tende a ser não julgue muito negativo quem prescreve, desde que seja dose de reposição e desde que seja testosterona junto com o estradiol. E aí, se o estradiol estiver presente, se a mulher tiver útero, tem que ter a progesterona, né? E sempre levando a questão do risco cardiovascular em consideração, mas ainda a tendência é não prescrever, No homem seria isso. Outros anabolizantes têm outras indicações? Tem, por exemplo, a gente pode prescrever a oxandrolona e a nandrolona para pacientes soropositivos. Pode, porque normalmente eles tendem a ter lipodistrofia, perda de massa, mas não é um tratamento de primeira linha. Normalmente isso é o paciente que não responde à dieta, exercício. O paciente grande queimado também tem um benefício, mas também é para ponderar. O grande problema que eu vejo é o seguinte: as recomendações, as evidências, elas são duvidosas, mas com possível benefício, na maior parte das situações que eu estou falando. Banalizou. Na dúvida, faz. Exato. As pessoas perderam a capacidade de ter medo. Esse que é o problema. Não é assim, olha, eu vou fazer... A pessoa tem sarcopenia, um idoso frágil. Vamos fazer dieta, treino, uma terapia nutricional e ver. Não, agora já querem colocar... E desconsiderar o resto. Eu não vou falar que é certo ou errado, mas pela literatura não é que é contraindicado, mas não é o tratamento de primeira linha. Exatamente. Não, e assim, ninguém aqui é dono da verdade, né? Claro, os estudos estão avançando, a medicina ela muda, mas é importante trazer esse panorama de o que a gente tem, claro, seguindo a medicina baseada em evidências, que é o nosso norte aqui, né? Claro, você quer fazer terapia off-label, fora do que tem evidência, aí beleza, cada um sabe o que faz. Inclusive, assim, é legal você falar isso, que não é assim, não tem certo ou errado em usar anabolizante ou não. Acho que cada um que quiser usar, o problema faz não é da droga, né? O problema é da pessoa, não é da droga. E assim, desde que saiba exatamente o que está fazendo. Saiba pesar os riscos, benefícios, interpretar isso tudo, eu acho que é o mais importante, né? Até tanto do ponto de vista do paciente, que vai ter a substância, e do médico que está prescrevendo ali. Vou te dar dois cenários. Tem que ser coerente, né? Vou te dar dois cenários só para o pessoal entender. Existe uma diferença muito grande em entrar um paciente, aí vem aqui, eu vou atender, e ele quer ganhar massa muscular, fala assim, olha, eu vou te passar uma fórmula aqui que te ajuda. E dentro da fórmula tem esteroide anabolizante. Agora, vem um paciente que é fisiculturista, quer parar de usar essas doses altas e tudo, e dentro de uma negociação, eu passo uma Durateston para ele de 2 em 2 semanas. Falo assim, olha, o que eu posso fazer para você é isso. Perfeito. Existe uma diferença nesses dois tipos de conduta. Uma eu tô tentando reduzir
Eu nem costumo fazer isso, pra te falar a verdade. É muito difícil. Nem isso eu costumo fazer, porque eu realmente tendo a não prescrever. Mas existe um cenário diferente. Existe um cenário que você tá tentando uma redução de danos, o cara tá com 1 grama de testosterona por semana, você tá tentando trazer o cara para 250 miligramas de 2 em 2 semanas. Ou mesmo que faça mal de 1 em 1 semana. Mas existe uma diferença de cenário. E o outro é o cara que chega sem nada, querendo tomar. Eu falo assim, eu vou prescrever que ele vai tomar mesmo. Não, aí não existe prescrição preventiva para ele não usar. Não existe isso. Na verdade, são cenários diferentes. E dentro da situação da questão por exemplo, tá nessa questão duvidosa, a pessoa tá com sarcopenia. Fala assim, olha, essa droga aqui pode ser que seja indicada e tudo. Ela não é primeira linha, mas eu não julgo errado a pessoa fazer como primeira linha, dependendo da dose, dependendo do risco do paciente também, né? Porque também tem a questão de você ter a questão do seguinte, qual que é a expectativa de vida desse paciente? Se o risco cardiovascular vai ser a longo prazo, será que esse cara vai estar... Então você tem que analisar outros cenários, né? Legal. E é uma decisão conjunta. Sim. É você e o paciente. Sim. Então, é porque, tipo assim, medicina baseada em evidência, ela é uma ferramenta. Mas ela ainda é pequena perto do que é uma tomada de decisão clínica. Com certeza. A tomada de decisão clínica, ela está num nível maior do que a medicina baseada em evidência. Porque existem muitos cenários dentro da medicina baseada em evidência, dentro da tomada de decisão clínica, que não é previsto dentro da medicina baseada em evidência. É verdade. Então, aí, nesse tipo de situação, não vão muito longe. A estatina tem esse problema. Às vezes você tá numa situação de limbo, você tá numa risco e você vai ter que decidir o paciente. Falar, olha, eu tomaria estatina nessa situação. Você tomaria? Você acha que vale tudo? É igual uma estatina. Perfeito. O que aconteceu de problema é que as pessoas tendem a demonizar muito a testosterona e os anabolizantes. E eles têm funções clínicas específicas e eles têm prova de eficácia para o que eles se propõem. O problema não tá nas drogas, o problema tá no como as pessoas estão usando a droga, né? É verdade. Como tá usando a droga. O que virou... O problema é uma coisa que é o seguinte, a medicina, embora ela seja remunerada, seja tudo, ela não pode ter uma relação de mercantilização simples. Sim, é verdade. E as pessoas começaram a mercantilizar a medicina a ponto de virar desculpa o palavreado, mas muitos colegas viraram um traficante legalizado, né? Eles pegam e dão a receita do benzodiazepínico, dão a receita do anabolizante, e virou um tráfico de droga legalizado. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que rever nosso papel, inclusive, outra coisa que dentro da visão da epidemiologia na medicina e da medicina baseada em evidência, os médicos têm pouca noção que as condutas clínicas deles individuais, quando são somadas a longo prazo, elas têm um efeito populacional. Sim. E eu vou dar um exemplo aqui. O fentanil não virou um problema nos Estados Unidos porque o traficante chegou e levou o fentanil para os Estados Unidos. Ele virou um problema porque os médicos começaram a prescrever indevidamente. É verdade. Então, o que acontece? Se a gente começa a prescrever anabolizante indevidamente, aí você, mas o risco, a chance de dar problema cardíaco é 2%. Só que a gente viu na pandemia que quando acontece 2% na população inteira, o sistema de saúde não está preparado para aguentar. Verdade. Então, assim, nem o privado, nem o público. Sim. Então, o que acontece? Então, quando o cara tá ali prescrevendo um anabolizante dele, fala assim, não, o risco é pequeno, é só para esse e tudo, ele tá tendo um olhar muito clínico. E ele tá esquecendo que ele não tem uma obrigação só clínica, ele tem uma obrigação epidemiológica, sistêmica também. Ele tem que pensar nisso.